Olá, alunos! Na aula de hoje nós vamos falar sobre forças em superfícies submersas. Durante o desenvolvimento teórico desse conteúdo, eu vou precisar que vocês entendam os conceitos de centroide e momento de inércia. Por esse motivo, eu vou fazer uma breve revisão desses conceitos. Imagine que eu tenho uma área qualquer aqui, de forma arbitrária, localizada num sistema de referência aqui no plano XY. Eu vou pegar uma porção bem pequena dessa área que eu vou chamar de dA. Então dA é um elemento infinitesimal de área. Tá? Vou projetar esse elemento nos dois eixos x e y e vou ter aqui as coordenadas de cada um desses eixos. As coordenadas desse elemento de área em cada um desses eixos. A definição de momento estático de uma área ela é dada com relação aos eixos. Então aqui, ó, momento estático dessa área arbitrária com relação ao eixo x, ele é igual à integral de área do y vezes dA. O que é esse y? Y é a distância entre o elemento de área e o eixo em questão, que no caso é o eixo x. Então essa distância desse elemento de área até o eixo x é a distância y, que é essa distância aqui. O mesmo raciocínio a gente aplica para a definição do momento estático desta área aqui com relação ao eixo y. O momento estático com relação ao eixo y vai ser igual à integral de área do x dA. Por quê? Porque a distância entre esse elemento de área dA e o eixo y é dado por x. Então é essa distância aqui. Porque você deve estar se perguntando por que eu fiz a definição, mostrei a definição dos momentos estáticos lá. É porque para definir o centroide a gente precisa dessas propriedades. Tá? Então imagine o seguinte, eu tenho aqui a mesma área arbitrária aqui, então o valor da área dessa figura azul aqui é A, e eu vou definir um ponto C de coordenadas x barra, y barra. Tá? Então a gente vai supor que eu já consegui colocar esse ponto C no centroide da nossa figura. Tá? Então esse C aqui representa o centroide da figura. Então o centroide nada mais é que o quê? Que um ponto de coordenadas x barra, y barra, que satisfaz as seguintes propriedades. A área da figura vezes o x barra é igual ao momento estático dessa área com relação ao eixo y. Lembrando da definição de momento estático apresentada na tela anterior, a gente pode reescrever essa igualdade da seguinte forma. Lembrando que o QY, que é o momento estático, está sendo representado aqui pela integral de área do x dA. E a outra igualdade que o centroide, as coordenadas dele devem satisfazer é essa daqui. A área vezes a coordenada y barra é igual ao momento estático dessa área com relação ao eixo x, que é o QX aqui. Aplicando a definição de momento estático, a gente chega na seguinte igualdade. A área vezes a coordenada y do centroide tem que ser igual à integral de área do y dA. A partir então das igualdades obtidas anteriormente, fica fácil, se eu quero encontrar as coordenadas x barra e y barra, dessa igualdade aqui fica fácil determinar que a coordenada x barra do meu centroide é igual ao quê? A integral de área do x dA dividido pela área da figura. E o mesmo raciocínio a gente aplica para a coordenada y barra do centroide. Trabalhando com a igualdade obtida anteriormente, é fácil mostrar aqui que a coordenada y barra é dada por quê? Integral de área do meu y vezes o dA dividido pela área da figura. Então essas duas equações aqui
são as equações que nos permitem calcular as coordenadas do centroide de uma figura plana a partir da definição. Então vamos fazer uma aplicação disso que a gente viu até agora. Ó. Imaginem que eu queira descobrir quais são as coordenadas x barra, y barra, ou seja, qual é o centroide dessa figura plana aqui. Essa figura plana, como bem a gente pode ver, é um retângulo, sendo que um lado dele é mede B e o outro lado mede H. Então, para calcular as coordenadas x barra e y barra, vamos usar aqui a definição de centroide, tá? Então eu consigo calcular a coordenada x barra utilizando essa relação e a coordenada y barra do meu centroide utilizando essa outra relação aqui. Para começar a fazer isso, a gente precisa entender a montagem da integral que aparece aqui. Para fazer isso, vamos começar montando a integral aqui, quando eu estou variando aqui com relação ao eixo y. Então imagine que eu peguei uma porção bem pequena aqui, um elemento dessa área. Então essa figura total aqui tem uma área que é igual a B vezes H. Eu estou pegando uma pequena parcela dessa área, um elemento infinitesimal de área, que é dado por um dy vezes o quê? Vezes esse lado do retângulo. Quanto que mede esse lado? É só você olhar aqui embaixo, ó. B. Então essa área aqui em azul escuro, ela é igual ao quê? A um B vezes dy. Se eu pegar esse elemento de área e variar ele de 0 até H, vocês concordam que eu vou varrer com relação ao eixo y todo esse retângulo? Quando eu fizer isso, eu estou fazendo o que na verdade? Eu estou calculando essa integral, que é o somatório dessa área aqui em todas as posições, variando o y. Eu posso pensar do mesmo jeito com relação à variação do eixo x aqui. Ó. Então, eu pego um elemento de área agora na vertical, cujo um lado dele é igual a dx, e esse outro lado aqui do retângulo, do elemento de área, é igual ao quê? A h. Então, quanto que vale essa área aqui, ó, na vertical? Esse elemento de área é um h vezes dx. Então, perceba o seguinte, ó, fazendo isso, a gente já conseguiu encontrar quais são os elementos de área para substituir aqui nessas integrais, ó, tanto para a integral da coordenada x barra do centroide, quanto para a coordenada y barra do centroide. Trabalhando aqui com a primeira relação, que nos permite determinar a coordenada x barra do centroide, aplicando agora as condições e as dimensões da área que a gente está determinando o centroide, essa integral pode ser escrita da seguinte forma: x barra vezes a área. Então, x barra, quanto que vale a área da figura? É um retângulo, então é b vezes h, que é o que aparece aqui. Ó. Isso daqui é igual a integral. Ó. A integral era de área, só que como a gente já determinou os elementos de área, a gente vai escrever agora como uma integral definida. Ó. Então, qual é o elemento de área quando eu estou fazendo o x variar? O x varia nessa direção. Então, qual é o elemento de área que eu tenho aqui? Ó? H dx. Ele é o dA. Ele apareceu no lugar do dA, que é o que está aqui. Ó. Tá? H dx. Então, essa integral ficou dessa forma. Aplicando aqui agora os limites de integração que vai de 0 até b, por quê? Porque para eu fazer com que esse elemento de área varra toda a figura, ele tem que variar desde 0 até b. Partindo dessa integral, ó, eu posso cancelar, ou melhor dizendo, dividir tudo por h, então esse h cancela com esse h, e só sobra o que está representado aqui. Se meu objetivo é encontrar a coordenada x barra, eu preciso agora resolver essa integral, mas essa integral era resolvida facilmente. A integral de x dx é igual ao quê? X ao quadrado sobre 2. Só que eu preciso aplicar os limites de integração. Como só o meu limite
superior aqui é diferente de zero, essa integral fica da seguinte forma o resultado dela. X ao quadrado sobre 2, só que eu substituo já o limite de integração superior aqui. Então fica b ao quadrado sobre 2. Então esse meu x barra nada mais é do que o quê? B sobre 2, o que já era de se esperar, certo? Porque nesse caso aqui, o centroide da figura coincide o quê? Com o centro geométrico dela. Então se eu estou falando que esse retângulo mede B de um lado e H de outro, como é que eu encontro o centro geométrico? Eu pego metade desse comprimento, que é o quê? B sobre 2, que é o que a gente chegou aqui. E agora a gente vai calcular o momento de inércia com relação ao y, vai chegar em quê? Em H sobre 2. Então, partindo da definição das coordenadas, no caso aqui da coordenada y do centroide da figura, eu reescrevo essa integral do jeito que está aqui, da forma que aqui está representada. A mesma coisa, agora eu estou variando o eixo com relação ao eixo y, então estou fazendo essa área aqui varrer essa minha outra área aqui desde 0 até h, então por isso que a integral ficou dessa forma, e o limite de integração vai de 0 até h. E o dA nesse caso é quem? O b vezes dy. Olhando bem para essa integral aqui, ó, a gente percebe que o resultado dela vai ser o quê? Y barra, que é a coordenada y do meu centroide, é igual a h sobre 2. Tá? Lembrando aqui a mesma coisa, ó. Eu posso cancelar esse b com esse b. A integral de y dy é y ao quadrado sobre 2. Eu aplico o limite superior de integração. Como eu já tinha um h desse lado aqui, o h que estava ao quadrado do resultado, quando eu passar dividindo, fica só o quê? Só h. Então a coordenada x barra b sobre 2, y barra h sobre 2. Nem sempre, ou melhor dizendo, na maioria das vezes, você não vai precisar utilizar essa definição aqui para calcular o centroide de uma figura plana, tá? Mesmo que ela seja composta. Por quê? Porque existem tabelas que te fornecem os centroides dessas figuras. O que a gente está fazendo aqui é como se a gente estivesse construindo essa tabela, tá? Agora vamos definir o que vem a ser o momento de inércia, tá? Que é uma outra propriedade de uma figura plana. Então a mesma coisa, ó. Imagina que eu tenho uma área arbitrária aqui, tá? Com valor A. Ela está localizada no plano XY. Mesma coisa, eu vou pegar um elemento de área infinitesimal dessa área, vou projetar no eixo X e no eixo Y. Então eu tenho as coordenadas desse elemento de área no meu plano aqui, XY. A gente define o momento de inércia que eu represento por essa letra I maiúscula com relação ao eixo X. Como é que a gente faz isso? Ó, o momento de inércia é com relação ao eixo X. Então, imagino que a gente pode imaginar o quê? Que essa área vai girar em torno de um eixo, no caso aqui o eixo X. Então qual é a distância que separa esse elemento de área do eixo X aqui? Não é a distância Y? É por isso que aparece o Y aqui. Só que o momento de inércia, diferentemente do momento estático, ele é o que a gente chama de momento de segunda ordem. Então pela definição, é por isso que aparece o Y ao quadrado. Já o momento estático é o momento de primeira ordem. E a mesma ideia a gente usa para calcular o momento de inércia dessa figura plana aqui, dessa área, com relação ao eixo Y. Qual é a distância que separa esse elemento de área do eixo Y? É essa distância que eu meço aqui embaixo, ó, é igual a x. E mais uma vez é ao quadrado, porque o momento de inércia é um momento de segunda ordem. Então essas duas equações são equações que definem o momento de inércia com relação a cada um dos eixos aqui. Então vamos resolver aqui um exemplo que demonstra como a gente aplica aquelas equações para determinar o momento de inércia de uma figura. Mais uma vez eu peguei um retângulo aqui para facilitar
as nossas contas aqui, tá? Então eu tenho um retângulo de lado B e outro lado H. Aqui eu faço a mesma coisa, eu vou pegar um elemento de área. Nesse caso, o elemento de área vai ser dado por dy vezes esse comprimento que é B. Então esse elemento de área é igual ao bdy. E quando eu variar o y de 0 até h, esse elemento de área aqui varre toda a minha área do retângulo aqui. A mesma ideia com relação ao eixo y aqui, ó, tá? Nesse caso eu estou variando esse meu elemento de área de 0 até b, então a variável de integração nesse caso é a variável x. E esse elemento de área vai ser igual ao quê? A um dx vezes o h. Então meu dA vai ser igual ao h dx. Aplicando agora a definição do momento de inércia com relação ao eixo x, que é dado pela integral de área do meu y² dA. Então, e a equação para calcular o momento de inércia com relação ao eixo y é igual à integral de área do x² dA. Resolvendo aqui o momento de inércia com relação ao eixo x, aplicando a definição, ele fica da seguinte forma, ó. O dA, quando eu estou variando o y, ele é igual ao quê? Ó? B vezes dy, que é o que aparece aqui no lugar do dA. Essa integral é uma integral que vai variar de 0 a h, por quê? Para eu fazer com que esse elemento de área varra toda a superfície aqui do meu retângulo, ele tem que variar de 0 até h. Por isso que os limites de integração estão dessa forma. E resolvendo essa integral, a integral do y² dy, o b é constante, então eu posso colocar ele aqui do lado de fora da integral, vai ser igual ao quê? Y³ sobre 3. Aí eu aplico o limite de integração superior, já que o inferior é 0, vai ficar h³ sobre 3, só que eu já tinha esse b aqui, certo? Então vai ficar b h³ sobre 3. Agora vamos calcular o momento de inércia de um retângulo, só que presta atenção no que aconteceu aqui. Ó. O sistema de referência, ou o eixo no que eu estava preocupado em calcular o momento de inércia no exercício anterior, ele estava aqui, ó, tangenciando a superfície aqui, ou melhor dizendo, tangenciando as arestas aqui do retângulo. Então tinha o eixo y aqui e o eixo x aqui. O que acontece agora? Ó, eu mudei a posição dos eixos. Só que eu coloquei essa posição já no lugar bem específico, que é o quê? Que é o centroide desse retângulo. Então, por isso que eu chamei esse eixo y de y' e o eixo x de x'. Tá? Esse retângulo continua medindo b de um lado e h do outro. Como eu coloquei a origem do meu sistema de referência bem no centroide da figura, é por isso que eu tenho de um lado menos h sobre 2, menos b sobre 2, ab sobre 2. Agora vamos aplicar a definição do cálculo do momento de inércia com relação dessa figura com relação a esses dois eixos aqui. Ó, tá? Já vou adiantar para vocês que o momento de inércia ele depende de qual eixo você está utilizando para fazer o cálculo, qual é a sua referência. No caso anterior, o eixo estava nessa posição, nesse caso o eixo vai estar aqui, tá? Então a gente vai chegar num resultado diferente do anterior. A mesma história aqui, ó. Você precisa pegar um elemento de área em cada uma das variáveis, variando o y num caso, e variando o x do outro. Então a definição aqui do elemento de área é dada da mesma forma que foi feito anteriormente, tá? Então esse meu dy vezes esse lado aqui que é igual a b, eu tenho dA, e esse meu dA vai ser igual ao h, que é essa altura total aqui, vezes o dx.
Aplicando agora a definição de momento de inércia com relação ao eixo x. Agora essa integral vai ficar da seguinte forma. Como quando eu estou varrendo aqui, ó, a minha variável y de 0 até h sobre 2, se eu fizer só isso, eu só vou varrer o quê? Metade do retângulo. Então eu não posso fazer isso, eu tenho que variar ele desde onde? De menos h sobre 2 até h sobre 2. Por isso que o limite de integração ficou dessa forma, de menos h sobre 2 até h sobre 2. Quando eu estou fazendo esse elemento de área varrer esse retângulo desde h sobre 2 aqui, negativo, até o h sobre 2 positivo lá em cima, você concorda que nesse processo de sair desse ponto e chegar no ponto aqui de cima, essa largura aqui do meu retângulo não variou, certo? Então B é constante. Por isso que ele ficou do lado de fora da minha integral aqui. Se isso aqui fosse um triângulo, já não seria verdade. O B ia variar para cada variação que eu fizesse no eixo y, ia ter um valor diferente para esse comprimento aqui. Mas não é esse caso. Nesse caso, o B é constante. Resolvendo essa integral, que é y cubo sobre 3, aplica os limites de integração. A gente chega aqui o momento de inércia com relação ao eixo x barra aqui no caso, vai ser que bh ao cubo sobre 12. Então aqui, ó, faltou uma barra em cima desse x aqui. Então aqui é momento de inércia com relação ao eixo x barra, tá? Porque é com relação a esse eixo aqui que eu estou calculando. E se você fizer a mesma coisa, montar a mesma integral aqui, só que agora para o eixo y barra, então o momento de inércia do y barra vai ser igual ao que? hb ao cubo sobre 12. Então, recapitulando, a primeira vez que a gente resolveu um exemplo, a gente utilizou o eixo que está em preto aqui, localizado dessa forma. E na última vez que a gente fez agora, anteriormente, a gente colocou o eixo de o sistema de coordenadas, localizado com sua origem aqui no centroide da figura. Tá? Existe um teorema que é chamado teorema dos eixos paralelos, que permite você, conhecendo o momento de inércia com relação a um eixo, calcular, sem precisar resolver aquela integral, o momento de inércia com relação a um outro eixo. Tá? Para escrever esse teorema dos eixos paralelos, vamos definir a distância que separa o eixo x ao eixo x barra, que nesse caso aqui eu chamei de d. Tá? Então o nosso retângulo continua sendo um retângulo de lado B e altura h. Então o teorema dos eixos paralelos é enunciado da seguinte forma. Ó. O momento de inércia com relação ao eixo x, que é com relação a esse eixo preto aqui, ele é igual ao momento de inércia com relação ao eixo que passa pelo centroide, no caso o vermelho aqui, mais o que? A distância que separa esses dois eixos ao quadrado vezes a área da figura. Tá? Então perceba o seguinte, uma vez que você conhece, por exemplo, o momento de inércia com relação ao eixo que passa pelo centroide, e você conhece a distância que separa o eixo do centroide e o outro eixo x, você consegue calcular esse momento de inércia sem precisar utilizar aquelas integrais lá da definição do momento de inércia. Tá? Então, conhecendo um ou outro, você consegue calcular o momento de inércia em cada um dos eixos. Tá? Como o próprio teorema fala, é o teorema dos eixos paralelos. Então, esses eixos y, y barra, x e x barra precisam ser paralelos. E eles podem estar localizados em qualquer posição. Eles não precisam estar aqui, ó, tangenciando as arestas aqui, não. Esse eixo aqui poderia estar deslocado para cá e esse eixo x deslocado para baixo, desde que eles continuem sendo paralelos ao eixo x barra e y barra. Tá? Satisfazendo essas condições, você pode aplicar esse teorema aqui que a gente chama de teorema dos eixos paralelos. Tá? Então tudo que a gente viu até agora vai servir para quê? Para quando a gente estiver fazendo o desenvolvimento das forças de superfície submersas, em algumas passagens dos cálculos, a gente precisa utilizar as definições de centroide e de momento de inércia. Tá? Então, para você não ficar perdido na hora que eu fizer essas passagens, eu fiz essa breve revisão
o que vinha a ser cada uma dessas coisas, tá? Então agora vamos chegar de fato ao ponto principal da aula aqui, que é determinar as forças em superfícies submersas. Nessa aula a gente vai trabalhar com dois tipos de configurações, por assim dizer. Uma na qual a minha comporta aqui, então imagine que essa superfície plana aqui seja a comporta desse reservatório, tá? Então essa comporta que é uma placa plana, ela encontra submersa horizontalmente com relação aqui ao fundo do meu recipiente e com relação à superfície livre do líquido que está aqui, tá? Agora lembrando das outras aulas, como a gente calculava a pressão, não era? Pressão era o peso específico do fluido vezes a altura. Aí eu te pergunto, você concorda que a pressão nesse ponto é igual a pressão nesse ponto, que é igual a pressão nesse ponto? Ou seja, a pressão em qualquer ponto aqui dessa superfície da comporta, ela é a mesma. Por que ela é a mesma? Porque o fluido aqui é o mesmo e a altura entre a superfície livre do líquido em cada ponto aqui da comporta continua sendo h. Por quê? Porque ela está localizada horizontalmente aqui. Tá certo? Se a pressão é igual em todo ponto, eu posso colocar aqui uma distribuição de pressão bem parecida com o que você vê em recintos dos materiais. Você não tem uma força distribuída e uma força concentrada? Então você imagina aqui que essa representação gráfica aqui fornece o que para a gente? Ó, que a pressão em cada ponto é a mesma. É isso que ela está dizendo. Ó, a minha figura aqui é um retângulo. Então para cada ponto que eu tenho aqui, a pressão é a mesma. Tá? Qual vai ser o nosso objetivo trabalhando com esse tipo de problema? A gente sempre vai determinar qual é a força que essa porção de fluido que está sobre a comporta exerce sobre essa comporta e qual é o ponto que eu vou aplicar essa força para que eu saia de um problema que é distribuído para um problema concentrado. Por que isso? Porque imagine que eu tenha uma articulação nessa comporta aqui e uma trava nesse outro ponto. Eu quero saber se a trava que eu coloquei aqui ela vai suportar a força exercida por esse líquido. Então eu não posso trabalhar com uma força em cada ponto aqui e uma força aplicada aqui, porque quando fosse fazer pela estática o somatório das forças igual a zero, eu teria infinitas forças aqui, então teria infinitas equações. Tá? Então o que eu faço? Eu saio de um problema distribuído para um problema concentrado. Eu substituo essa força distribuída em cada ponto por uma única força aplicada num ponto específico da nossa placa, que eu vou já mais para frente definir que ponto é esse. Tá? Para quê? Para que eu consiga resolver esse tipo de problema que eu acabei de mencionar. Uma outra situação que pode acontecer é quando essa placa submersa ou quando a nossa comporta ela é inclinada. Ela não é mais paralela à superfície livre do líquido aqui. Aí nesse caso eu pergunto, ó, a pressão nesse ponto é ρ vezes, ou melhor dizendo, peso específico vezes essa altura. Conforme eu vou descendo sobre a comporta aqui, eu não estou aumentando essa altura aqui, ó. Estou aumentando, ou seja, conforme eu vou descendo aqui na minha comporta, a pressão vai variando. Então a distribuição de pressão não é mais uniforme, ó. Ela é trapezoidal aqui, tá? No caso anterior, o que acontece? A distribuição de pressão ela era uniforme e o centro de pressão e o centro de gravidade, que são esses dois pontos, eles coincidiam. No caso onde você tem uma distribuição de pressão que não é uniforme, devido a essa inclinação, esses dois pontos não coincidem mais. Tá? Lembra que eu falei que a gente vai pegar a força de toda essa coluna de fluido sobre a comporta, vai determinar o valor dessa força e vai concentrá-la em um ponto específico. Esse ponto é o que a gente chama de centro de pressão. Tá? E quando a gente estiver tratando do equacionamento desse tipo de comporta, você vai entender melhor e eu defino melhor o que é cada um desses pontos aqui. Tá? Então vamos começar com uma situação mais simples aqui. Ó. Agora vamos equacionar o problema. Tá? Então eu tenho um reservatório, eu tenho uma comporta localizada aqui no fundo do reservatório, é uma comporta
aqui é horizontal, tá? Ela é paralela à superfície livre do meu líquido aqui. Então a gente sabe que em cada ponto aqui a pressão é a mesma, por isso que eu tenho esse perfil uniforme de pressão. Então qual é o nosso objetivo agora? Eu vou determinar o valor de uma força devida a essa coluna de líquido. Eu vou saber a força de pressão. E qual é o ponto que eu vou aplicar essa força para resolver aquele tipo de problema. Eu quero saber qual a força aqui na minha comporta, num ponto onde eu tenho uma trava, para saber se ela vai romper ou não vai. Coisas desse tipo. Então, ó, lembra que eu falei no slide anterior que eu tinha dois pontos lá. Um é o CG da comporta. Esse ponto aqui não vai mudar nunca. Por quê? Porque é uma característica geométrica da comporta. Agora, o centro de pressão ele pode variar de posição. Nesse caso, como a distribuição de pressão é uniforme, o centro de pressão coincide com o centroide, ou centro de gravidade aqui da minha comporta. Tá? Nesse caso, o CP, o centro de pressão, é o próprio CG da figura. Então, eu não preciso de uma equação para determinar qual é a posição do centro de pressão. Basta eu conhecer qual é a geometria da minha comporta, eu acho o centroide dessa geometria, e nesse ponto eu aplico a força de pressão. Então, nesse caso aqui, basta a gente saber o quê? Calcular a força de pressão. Para fazer isso, vamos imaginar a seguinte situação. Ó. Esse vetor aqui que eu chamei de TFP é um elemento de força de pressão, ou seja, não é a força que todo esse fluido está aplicando na minha comporta. Eu peguei só um pedacinho dela aqui e estou preocupado com o que está acontecendo nesse pedacinho aqui. Depois, para saber o que está acontecendo na placa inteira, eu vou fazer uma integral. Tá? Então, utilizando essa relação diferencial aqui da força de pressão, que é a força devida à porção de fluido, eu posso escrever isso daqui. Ó. Esse elemento de força de pressão é igual ao quê? A pressão vezes a área. Certo? Então, a força nada mais é o quê? Que a pressão vezes a área. Só que eu estou trabalhando com quantidades infinitesimais, por isso que apareceu um dFP aqui e um dA aqui. P continua sendo aqui a pressão do fluido. Então, se eu quero saber qual é a força de pressão, tá, em toda a comporta, eu preciso fazer uma integral. Só que nesse caso aqui é uma integral de área. Então, a força de pressão vai ser o quê? A integral de área da pressão vezes o dA. Então, eu preciso saber como é a distribuição de pressão nesse caso. Tá? Como nesse caso a distribuição de pressão ela é uniforme, ela é dada da forma que a gente já aprendeu a calcular anteriormente. Pressão, que é a pressão de referência, que para a gente, na maioria dos casos, vai ser zero, porque eu estou trabalhando com pressão relativa, mais ρ vezes G vezes H. Ρ vezes G é o próprio gama aqui. Então, massa específica vezes a aceleração da gravidade é igual a peso específico. Então, agora eu faço o quê? Eu pego a equação que me dá a pressão em cada um dos pontos sobre a comporta e substituo aqui na integral. Quando eu fizer isso, a integral fica desse tipo. Aí eu te pergunto, ó, quando eu estou varrendo essa comporta desse ponto até esse ponto, a pressão de referência está mudando? Não. A pressão de lá fora é a pressão atmosférica. Independente de eu usá-la como relativa ou não, o valor dela vai ser constante para cada ponto que eu pegar aqui. A massa específica do fluido também não está variando quando eu estou saindo desse ponto chegando a esse. E nesse caso nem a altura está variando. Ó. Saindo desse ponto, chegando nesse ponto, a altura da superfície livre até a comporta sempre vai ser igual ao quê? Sempre vai ser igual a H. Então a força de pressão vai ser igual ao quê? Tudo isso que está aqui é constante, por isso que está do lado de fora da integral. Força de pressão vai ser o quê? A pressão vezes a integral de área do dA. Ué, se eu tenho um elemento de área pequeno da área aqui e somo vários elementos aqui, que é o que está falando, a integral é a soma contínua de cada um desses elementos, qual vai ser o resultado disso daqui? Não vai ser a própria área da figura? Então, minha força de pressão vai ser igual ao quê? A pressão pela altura H vezes a área. Então, a força de pressão vai ser o quê? Pressão vezes a área, do jeito que a gente já sabia calcular. Por que fácil assim? Fácil assim porque essa comporta aqui está na horizontal. A coisa vai mudar um pouco de figura quando a gente utilizar agora a comporta na inclinada. Uma comporta inclinada.
que é esse caso específico. Ó. Então vamos lá definir algumas coisas aqui já. Eu tenho aqui a superfície livre do líquido, eu tenho a minha comporta, eu tenho o CG, que é o centroide da minha comporta, que independente disso aqui estar inclinado, horizontal, essa posição desse ponto do centroide é sempre a mesma. Como a gente tem uma comporta inclinada, nesse caso o centro de pressão não coincide com o centro de gravidade ou com o centroide. Ele vai estar um pouco deslocado aqui para baixo. Tá? Por que ele vai estar um pouco para baixo e não para cima? Porque você concorda que conforme eu for descendo a pressão vai ficando maior, então eu vou ter mais carga aqui, mais pressão de um lado do que do outro. Então na hora que eu fizer o cálculo do centroide, ele vai estar do centroide da distribuição, ele vai estar localizado mais aqui abaixo, tá? Então tudo certo. Tem o centroide que não coincide com o centro de pressão. E qual vai ser o nosso objetivo aqui? Vai ser a mesma coisa. Eu preciso saber quanto que vale essa força de pressão. E eu preciso saber agora qual é a coordenada desse centro de pressão. Para quê? Para eu aplicar essa força nesse ponto e resolver os meus problemas aqui de estrutura, por exemplo. Eu quero saber qual é a força necessária para eu aplicar nesse ponto para que essa comporta permaneça fechada. Tá? Para eu saber disso, eu preciso saber qual é a força que todo esse fluido aqui, toda essa água está fazendo sobre a comporta. E mais uma vez, eu não vou calcular a força em cada um dos pontos, porque senão vai ficar exaustivo o cálculo. O que eu faço? Eu pego essa força concentrada, essa força distribuída em toda a comporta, calculo um valor, que a gente chama de força concentrada, força de pressão, e onde eu vou colocar essa força? No caso aqui, no centro de pressão. Então eu preciso saber o módulo dessa força e a posição do centro de pressão. Para fazer isso, vou fazer algumas projeções dessa comporta aqui no plano para facilitar o cálculo. Tá? Então aqui só para recordar o que é cada uma dessas letras que estão representadas. Força de pressão é o FP. H barra é o que? É a altura da superfície livre, medida da superfície livre do fluido até o CG da comporta, até o centroide da comporta. E o H do centro de pressão é essa altura medida da superfície livre do líquido até o centro de pressão, da distribuição de pressão que a gente tem nesse caso aí. Então qual é o primeiro passo? Sempre que você estiver trabalhando com comporta na comporta inclinada, você vai traçar uma linha de referência passando pela superfície livre do líquido e passando pela comporta. Onde essas linhas se cruzarem, que é nesse caso esse ponto aqui, esse ponto vai ser a origem do nosso sistema de referência, que eu localizei dessa forma, ó, eixo X e eixo Y. Vou traçar essas linhas de referência aqui, para eu projetar essa comporta aqui no plano, senão fica difícil de visualizar o que está acontecendo aqui. Então, eu fiz a projeção dessa comporta aqui no plano. Então a gente está supondo nesse caso que é uma comporta triangular. Mas esse cálculo que a gente vai fazer, ele serve para qualquer tipo de geometria de comporta. Tá? Nesse caso aqui eu coloquei uma bem comportada, uma comporta retangular. Vou projetar agora mais uma linha passando pelo centroide dessa comporta com relação ao eixo X. Vou pegar um elemento de área da comporta, que é onde eu vou aplicar uma força inicial, para poder determinar quanto que vale essa força de pressão. Vou fazer uma integral que vai varrer toda a superfície da comporta, para eu poder saber quanto vale essa força de pressão. Então vou projetar essa área aqui embaixo também. Então projetando essa área que eu destaquei em vermelho, vai ser um dA. Tá? Então a área da comporta completa A. Eu peguei só um pedacinho dessa área que eu chamei aqui de dA. E como a origem do meu sistema de referência está aqui e aqui eu tenho o eixo Y, a posição desse elemento de área com relação ao meu sistema de referência é Y. Aqui eu projetei os dois pontos, o centroide da figura e o centro de pressão. E aqui eu tenho outras duas coordenadas importantes, ó, a coordenada y barra, que é a coordenada do centroide com relação ao eixo y, e a coordenada
Y do centro de pressão, que é o que a gente vai determinar. Então, nesse caso, eu preciso saber qual é a força e quanto vale essa coordenada. Perceba que eu não estou fazendo nada aqui com relação ao eixo X. Por quê? Porque depois que a gente fizer do eixo Y, por analogia, você consegue determinar o do eixo X. E nesse caso que a comporta é retangular, aqui ela tem uma geometria comportada, que a gente chama, a gente sabe o quê? Que uma vez conhecida essas coordenadas y barra y do centro de pressão, as outras coordenadas x barra e x do centro de pressão, elas vão estar sempre o quê? Contidas nessa linha aqui, que passa pelo centroide da minha comporta com relação ao eixo x. Tá? Então a gente vai se preocupar aqui só com as coordenadas com relação ao eixo y. Então vamos lá, imagine aqui que nesse elemento de área aqui eu apliquei um vetorzinho de força, que não é esse grande aqui. Esse aqui está representando já o somatório da força que esse fluido faz em cada ponto dessa comporta. Então imagine que eu tenho um único vetor nesse ponto aqui, e a força, esse elemento de força, essa contribuição infinitesimal é dada dessa forma. Mais uma vez, agora se eu quero descobrir o FP, que é a força de pressão, que é esse valor aqui, ó, eu preciso integrar, fazer com que essa força varra toda a minha comporta, tá? Variando a área dela aqui. Então vai ser uma integral de área. Vou definir aqui um ângulo θ, porque eu vou precisar fazer algumas mudanças de variáveis aqui, porque ó, agora presta atenção, aqui eu tenho um triângulo, ó. H barra, Y barra, ou seja, a hipotenusa dele aqui, ó, Y barra, H barra e θ. Tá? Então tem esse triângulo para trabalhar aqui. Então vamos lá, força de pressão, eu utilizo a pressão nesse ponto aqui, tá? Vezes o elemento de área. Agora presta atenção, ó. Você concorda que se eu pegar a força num ponto aqui, eu posso chamar uma altura aqui de H. Só que conforme eu vou descendo, ó, aqui eu tenho um valor de H. Conforme eu vou descendo, você concorda que o H vai mudando? O H vai mudando até chegar nesse máximo aqui, ó. Ou seja, então eu preciso representar na minha integral aqui uma coisa que realmente leve em conta essa variação. Então se eu fizer trabalhar com esse triângulo aqui, ó, retângulo, imaginando que se eu tenho um cateto aqui que vale H, uma hipotenusa aqui que vale Y e o ângulo θ, eu posso substituir o H aqui por Y vezes o seno de θ, que é o que está representado aqui. Então minha pressão que era P0 mais ρgH vai ser igual a quê? P0 mais ρg Y seno de θ. Fazendo isso, conforme o Y for variando aqui, ó, desse ponto até esse ponto, eu estou levando em conta o que? A variação da altura. Como eu tenho uma integral de uma soma aqui, eu posso escrever isso aqui como uma soma de duas integrais. Tá? Dessa forma escrito aqui. Só vou recuperar o desenho aqui um pouquinho menor, só para a gente não esquecer o que a gente está fazendo. Tá? Então, retomando a última integral, eu tenho uma integral que era de uma soma, ficou a soma das integrais. P0 não varia, conforme eu estou variando a altura, então eu coloco ele do lado de fora da integral aqui. A mesma coisa serve para ρg e o seno de θ. O seno de θ também não varia, o ângulo ali é o mesmo. Quem está variando conforme eu vou descendo aqui na comporta, ó, é o y. Então ele fica aqui dentro da integral. Agora presta atenção, a integral de área do elemento dA, quando eu fizer isso, somar esse vermelhinho aqui, imagine que ele vai, eu vou pegar vários deles aqui na minha comporta, somar todos. Qual vai ser o valor disso tudo? Vai ser a própria área. Então o resultado dessa integral aqui, ó, é o A. Então ficou a pressão de referência vezes a área. Tudo isso aqui é constante, integral de área do meu YdA. Se você lembrar do começo da aula, a gente definiu alguma coisa aí que aparecia isso aqui, ó, integral de área do YdA.
Então você concorda que essa integral aqui ela é igual a coordenada y do centroide da minha figura vezes a área. Então eu troquei essa integral que está em vermelho aqui por y barra vezes a. Como é que eu fiz isso? Eu usei a definição do centroide, da coordenada y do centroide da figura. Por isso que no começo da aula a gente ficou falando de centroide e momento de inércia. Para nesse ponto aqui do equacionamento, você entender o porquê eu mudei dessa integral para essa relação aqui, ó, y barra vezes a área. Aparece a área aqui, então vou colocar essa área em evidência. Agora volta a sua atenção para cá de novo. Ó. Eu tenho H barra, que é a altura desse ponto até o centroide da figura, e Y barra. Se eu fizer Y barra vezes o seno desse ângulo aqui, na verdade eu estou calculando quem? Ó? O cateto oposto, que é o H barra. Então, Y barra vezes o seno de θ fica igual ao que agora? Ó? H barra. E a força de pressão, quando a comporta for inclinada, como é que você vai calcular? Vai ser sempre assim, ó, sempre. A força de pressão vai ser igual ao quê? A pressão na altura que mede da superfície livre do líquido até o CG da comporta. Tá? Então vai ser sempre assim. Como é que eu vou calcular a pressão? Vai ser sempre a altura que vai da superfície livre até o CG da minha figura. Então eu localizo o centroide da minha comporta e faço a medição da altura desse ponto até a superfície livre. E a gente chama essa altura de H barra. Então a força de pressão vai ser a pressão na altura do CG vezes a área da comporta. Tá? Isso vai ser sempre verdade. Então agora o que falta para a gente? A gente já sabe qual o valor da força. Agora eu preciso saber onde eu vou aplicar essa força, que é o centro de pressão. Então eu preciso descobrir a coordenada y do centro de pressão. Para fazer isso, vou retomar a figura aqui novamente. E agora eu vou usar um teorema chamado Teorema de Varinon, que ele fala aqui para a gente. O momento da força resultante, no caso aqui da força de pressão, ele é igual ao que? A somatória dos momentos das forças aplicadas em todos os pontos aqui da comporta. É isso que ele está falando aqui. Ó, tá? Então aqui é força de pressão, que no caso é a força resultante. A coordenada onde eu aplico ele, que é o y do centro de pressão, que é justamente o que a gente quer encontrar. Isso vai ser igual ao que? O somatório. A integral está falando aqui para a gente que é um somatório. Os momentos de cada uma das forças que estão aplicadas em cada ponto da comporta. Então agora eu posso reescrever isso daqui, ó, levando em conta como é que calcula a pressão no ponto. Então a gente sabe o que? Que P0 é o que? Pressão é o que? P0 mais ρ vezes G vezes H. Vezes o elemento de área. Mesma coisa aqui, ó. Se eu peguei uma altura qualquer, esse H vai ser igual ao que? Y seno de θ. Então eu troquei H por Y seno de θ. Por que eu fiz isso? Porque eu preciso levar em conta que quando eu vou descendo na comporta, a altura está variando. Esse H ele aqui é constante, agora o Y não, ele está variando. E eu reescrevo essa integral dessa forma. Tá? Coordenada do centro de pressão, força de pressão, integral de área de um y vezes a pressão de referência, ρg y seno de θ dA. Mesma coisa, eu tenho uma integral de uma soma, eu posso escrever isso aqui como somas de integrais. Foi o que foi feito aqui. Já repare que eu já fiz o que aqui, já adiantei o que? Coloquei do lado de fora da integral tudo aquilo que é constante. Então, mais uma vez, pressão de referência é constante, massa específica, aceleração da gravidade são constantes e o ângulo é constante. Se o ângulo é constante, o seno dele também é. Tá? Ficou dentro da integral do y dA e apareceu aqui agora a integral de área y quadrado dA. Então, ó, isso aqui a gente já viu já. Integral de área de y dA a gente já sabe que está relacionado com o centroide. E a integral de área do y ao quadrado dA a gente já viu também que está relacionado com o quê? Com o momento de inércia.
Então, mais uma vez, tudo que a gente viu no começo da aula foi para você entender o que vai acontecer agora nessa passagem. Como é que eu vou sumir com essas integrais? Aplicando as definições de coordenadas de centroide e do momento de inércia. Tá? Então, essa integral aqui, ó, integral de área de YdA é igual ao quê? Y barra vezes a área, que vem da definição da coordenada y no centroide. E essa integral aqui, ó, de área, ela vai ser igual ao quê? O I de x barra. Ou melhor dizendo, o I de x, que é o momento de inércia com relação ao eixo x. Utilizando o teorema dos eixos paralelos, o momento de inércia com relação ao eixo x, eu posso escrever, ele vai ser igual ao quê? Ao momento de inércia com relação ao eixo y barra, mais a distância que separa os dois eixos. Ó. A distância que separa os dois eixos é o próprio y barra. Aqui está o centroide. Ó. Então eu tenho um eixo x barra passando por aqui. Qual a distância que separa esse ponto desse sistema de referência aqui, x barra? Não é o y barra? É por isso que ele aparece aqui, tá? Então o que está aqui dentro do parênteses é a aplicação do teorema dos eixos paralelos. Então a gente substituiu o momento de inércia com relação ao eixo x, que é esse eixo aqui, ó, pelo momento de inércia com relação ao eixo x barra, que é o eixo que passa aqui pelo centroide da comporta. Então eu posso aplicar aqui a distributiva, ó, multiplicar ρg seno de θ pelo momento de inércia com relação ao x barra e multiplicar ρg seno de θ por y barra ao quadrado vezes a área. Olhando para cá eu tenho, ó, y barra aparece aqui, y barra aparece aqui, a área também aparece, a área também aparece. Eu posso colocar isso aqui em evidência, ó, e escrever isso dessa forma. Só que olha o que está aqui dentro do parênteses, ó. P0 mais ρg y barra seno de θ. Esse y barra seno de θ, se eu olhar aqui agora para esse triângulo que tem um cateto h barra, hipotenusa y barra, e esse ângulo aqui θ, eu posso reescrever o que está aqui dentro da seguinte forma. Ó. Tudo que estava aqui, ó, y barra seno de θ, ele é igual ao próprio h barra. Agora presta atenção, ó. Pressão de referências mais ρg vezes h vezes a área, isso daqui, se você lembrar que a gente viu anteriormente, se eu pegar o que está entre parênteses e multiplicar pela área, na verdade eu estou calculando o que aqui já? Ó? Força de pressão. Então, o que sobrou aqui? Ó? Y do centro de pressão, força de pressão. Essa quantidade em parênteses, entre parênteses vezes a área é a própria força de pressão. Então sobrou y barra, então ficou força de pressão vezes y barra. Eu quero encontrar quem aqui? A coordenada do centro de pressão. Então eu vou passar dividindo a força de pressão por esses dois termos aqui. Ó. No primeiro termo, quando eu fizer essa divisão, eu vou cortar força de pressão com força de pressão. Vai sobrar só y barra, que é essa distância aqui. Ó. Agora eu faço a mesma coisa, passo essa força de pressão dividindo por esse termo aqui. Ó. Agora olha aqui em cima, olha aqui embaixo. Ó. P0 mais ρg y barra seno de θ. Eu tenho aqui em cima ρg seno de θ. Bem que eu podia cancelar essas coisas, né? Ah, mas eu tenho um P0 aqui que está atrapalhando. Mas não está atrapalhando coisa nenhuma. Por que não? Lembra que eu falei que eu posso escolher trabalhar com pressão relativa? Então, quanto que vale a pressão atmosférica para a gente na escala relativa? P0 é igual ao quê? É igual a zero. Se P0 é igual a zero, isso aqui, o que eu posso escrever dessa forma? Agora eu posso cancelar aqui, ó, cortar ρ com ρ, g com g, seno de θ com seno de θ. E a coordenada do centro de pressão, a gente vai calcular como? Como y barra mais momento de inércia da comporta com relação ao eixo que passa pelo centroide dela, que é isso daqui, dividido pela coordenada y barra vezes a área. Então,
na resolução dos exercícios, você não vai passar por tudo isso daqui. Você vai usar o quê? A equação da força de pressão, que a gente viu anteriormente, e a equação do centro de pressão, que é dada por isso daqui. O que você precisa saber é localizar no desenho aqui, no nosso esquema, o que vem a ser o y barra, e calcular o momento de inércia. Só que isso aqui a gente já viu no começo da aula, então você sabe como calcular o momento de inércia de quadrado, de retângulo, que é a mesma coisa lá, e você sabe localizar quem é o y barra. Como é que você faz isso? Você vai pegar o centroide da figura, você vai projetar no eixo, é uma linha aqui no eixo x, a distância que você vai pegar desse eixo x até esse ponto aqui é o que? É o y barra, tá? Que é medido no eixo y aqui, tá certo? Então agora o que vocês vão fazer? Vocês vão rever essa aula, eu vou deixar o slide da aula para vocês, que vai ter o passo a passo das equações lá. Vou colocar uma lista de exercícios só sobre comportas. Vocês vão ter essa semana para tentar resolver, tá? Se tiver dúvida, vai no fórum, coloca as dúvidas lá. Para a próxima semana eu faço um vídeo resolvendo 1 ou 2 exercícios para facilitar a vida de vocês, tá? Um abraço e até a próxima.